Muito boa noite a todos. Estamos exatamente na Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Álvaro Verde, e esse que vos fala exatamente o pastor Calvary, dia 19 de maio de 2024. Um lindo encontro distrital aí do Ministério da Criança, né? Nós tivemos aí o Evangelismo Kids. Inclusive tivemos aí a participação de algumas crianças que eu estou vendo aqui ainda com a blusazinha aqui, né? Foi bênção, viu? Para a honra e glória de Deus aí. Gravamos alguns vídeos, vamos soltar aí no grupo, na liderança, para vocês verem a apresentação das crianças. Foi um encontro distrital e assim, foi a oportunidade de alguns já verem como está ficando a nova igreja do Éleri, né? Viram lá como está ficando bonita a igreja, irmãos? Está uma bênção, não está? Louvado seja Deus. Meus irmãos, vamos abrir aqui as nossas Bíblias no livro de Joel. Joel capítulo 2. O que aconteceu? Não entendi. Ah, mas é capítulo 2 também? Esse é o Joel, né? O sobrenome não é capítulo 2. Entendi. Você já entendeu que a mensagem é para você, né? Direta, né? É uma mensagem direta para o Joel. Eu ainda vou dar um tempo para abrir, porque não é todo dia que se abre o livro de Joel, não. Para os irmãos acharem Joel aí, é mais fácil assim, achar o Joel que está do lado de vocês aí. Ó. Joel capítulo 2, irmãos. Uma mensagem profética e advertência para o povo de Deus. Joel capítulo 2. Igreja Adventista do Sétimo Dia, bairro Álvaro Verde, Fortaleza, Ceará, Brasil, 19 de maio de 2024. Joel, capítulo 1. Esse é o pastor Calvary. O próprio Joel encontrou o livro dele aí. Joel fica mais ou menos aí na página 605, dentro da tua Bíblia aí. Achou? Pensa. Ainda bem que você se achou. Pensa. Olha aí, eu estou vendo uma criança usando a sua Bíblia nova. Olha aí, mostra aí para a igreja, mostra a tua Bíblia nova, assim ó. Bíblia da criança. Olha aqui, o outro lado, mostra o outro lado. Coisa linda aí, ó. Várias crianças, todas as crianças receberam aí a sua Bíblia. Lindo, né? Meus irmãos, Joel capítulo 2, vamos fechar os nossos olhos, falar com o nosso Deus em oração. Olha isso. Maravilhoso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, pela oportunidade de uma vez mais, de forma livre, ler a tua palavra. Nós pedimos, Pai, que ao ler, que possamos compreender a urgência profética descrita em tua palavra. E que possamos colocar em prática em nossas vidas. Como pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no livro de Joel, no capítulo 2, nos diz o seguinte: tocai o que, irmãos? Tocai a trombeta. Onde? Em Sião. E dai voz de quê? De rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os que, irmãos? Moradores da terra. Por quê? Porque o dia do Senhor vem. E já está o quê? Próximo. Diga amém. Amém. Irmãos, nós temos uma mensagem urgente e profética aqui no livro de Joel. É uma mensagem em que, embora seja em profeta menor, nós temos aqui um trecho profético que Deus fez questão de deixar descrito em sua palavra para alertar o seu povo nos últimos dias. Aqui, quando a advertência do Senhor nos fala de tocai a trombeta em Sião, nós temos que entender que Sião aqui em profecia vai significar exatamente igreja. Então, se você fizer uma leitura novamente, entendendo que Sião é igreja, então esse alarme que está sendo dado, ou pedido para que seja dado em Sião, se nós entendermos que é igreja, e se nós entendermos que esse meu santo monte se refere em profecia ao povo de Deus, vocês irão perceber que a mensagem ela é direta para um povo e para uma
igreja nos últimos dias. Vamos fazer a leitura novamente, entendendo que Sião em profecia, nesse contexto, é igreja, e de que Santo Monte se refere ao povo de Deus. Então nós temos: tocai o alarme, tocai a trombeta, aonde, irmãos? Na igreja. E dai voz de rebate para quem, irmãos? Para o povo de quem? Para o povo de Deus. Perturbem-se todos os moradores da terra, por um motivo específico. Que motivo é esse, irmãos? Porque o dia do Senhor vem. E vai demorar? A palavra de Deus nos diz que está o quê? Próximo. Irmãos, somente este verso nós poderíamos fazer uma meditação profunda a respeito da volta de Jesus e a respeito do alerta de Deus para uma igreja e para o povo. Mas eu gostaria de pegar um pouco mais de conhecimento do que está sendo falado a respeito da igreja de Deus e do povo de Deus e a urgência desta preparação nos últimos dias, utilizando profecias do Apocalipse. Para isso, irmãos, nós vamos entrar nas 7 igrejas do Apocalipse. Eu sei que quando nós começamos a falar sobre profecias, os irmãos já ficam pensando: vixe, eu vou pegar a minha mente agora, eu vou mudar aqui uma chave, porque eu não gosto de negócio de profecia, porque quando falo em profecia, aí eu já começo a não entender. Mas eu garanto para você que da forma que eu vou explicar aqui, todos irão compreender a mensagem. Eu quero que vocês peguem essa passagem de Joel, no capítulo 2, e vocês peguem essa essência da mensagem central, de que existe uma mensagem de advertência para um povo, para uma igreja, sobre a volta de quem? De Jesus. Ok? Para nós começarmos a entender, então, vamos começar a contextualizar, irmãos, sobre o que nós estamos vendo ultimamente. Já ouviram falar, por exemplo, sobre verdade presente? Já ouviram falar dessa frase? Verdade presente. A igreja, há muito tempo atrás, pregando profecia, se falava de uma verdade presente. Verdade nos últimos dias. Mas se levantaram vários movimentos saindo da própria igreja, falando sobre verdade presente, que às vezes nós ficamos confusos se essa expressão verdade presente vem dos dissidentes, ou se a expressão verdade presente pode ser utilizada por mim e por você, que aguardamos a volta de Jesus dentro do conhecimento profético que nós temos como adventistas. Para isso, então, irmãos, vamos começar a pensar em verdades presentes ao longo da história. Veja, quando nós tivemos Adão e Eva aqui neste mundo, existia uma verdade presente naquele momento, sim ou não? Sim ou não? Pastor, eu não sei, eu não entendi ainda o que é verdade presente. Então você vai compreender agora. Quando Adão e Eva esteve neste mundo aqui, existia uma verdade presente no tempo deles, dada da boca de Deus, que eles, se comessem do fruto proibido, eles morreriam, sim ou não? A verdade presente no tempo de Adão e Eva, o que era? Era essa mensagem. Esta era a verdade presente do tempo de quem? De Adão e Eva. Beleza? Deu para pegar isso aí? Se nós formos passando a história, nós iremos perceber que a verdade presente ela foi mudando, que é a mensagem do tempo que a pessoa esteja vivendo. Se nós formos analisar ao longo da história, nós iremos perceber que chegou um momento que a iniquidade do povo subiu aos céus de tal forma que Deus decidiu acabar com a humanidade, sim ou não? E ali nós tivemos uma verdade presente, sendo pregada naquele momento por Noé durante 120 anos, sim ou não? Qual era a verdade presente nos tempos de Noé? Noé pregava, exatamente, Noé pregava o arrependimento do povo e que o povo, para se salvar, precisava se voltar para o Senhor e entrar aonde? Na arca. A verdade presente, pregada por Noé durante 120 anos, era essa. Existiria então
uma condenação sobre o povo que não tivesse um arrependimento, e a única forma de se salvar era se voltando para Deus e sendo obediente e entrando na arca que estava sendo construída. Então essa mensagem foi pregada por 120 anos. 120 anos, como sendo o quê? Uma verdade presente. Deu para entender o conceito de verdade presente? Nesse momento, essa verdade presente foi aceita por quantas pessoas? Quantas? 8, né? Noé e mais 7. Então, somente Noé e mais 7 de sua família aceitaram a mensagem da verdade presente de seu tempo e foram salvos. É importante nós entendermos que Deus, em sua sabedoria, aí vai entrar a profecia de Joel e de João em Apocalipse, nós precisamos compreender que Deus, em sua misericórdia, Ele revelou para a sua igreja e para o seu povo sobre a brevidade da volta de Jesus, que nós acabamos de ler em Joel capítulo 2. E Deus, em sua misericórdia, fez questão de, ao longo do tempo, dizer para o povo de Deus, de sua igreja, qual seria a verdade presente. Deu para, irmãos, está dando para pegar até agora? Você sabe que o senhor termina o sermão quando todo mundo aprende, né? Então, quando é profecia, se demorar a aprender, demora mais tempo. Então, até agora está tranquilo, sim ou não? Tranquilo. Então, quero que vocês entendam uma coisa. Então, você diz, pastor, peguei. Então, Deus, em sua misericórdia, Ele fez questão de revelar profeticamente, vamos colocar entre aspas, as verdades presentes, porque foram várias ao longo da história, foram ou não foram? Daí, irmãos, vai entrar o livro do Apocalipse, o livro das revelações. João, lá na ilha de Patmos, quando estava preso lá, como vocês já sabem muito bem, recebeu a incumbência de Deus através do anjo para escrever para quem? Alguém lembra? Para quem que João, na ilha de Patmos, tinha que escrever? Para quem? Para as igrejas. As 7 igrejas da Ásia. Era assim? As 7 igrejas. É por isso que você chega no livro do Apocalipse e você vai encontrar várias coisas 7. É ou não é? São 7 igrejas, sim ou não? São 7 selos, sim ou não? E nós temos aí 7, muitas outras coisas no livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse tem quantos capítulos, irmãos? 22 capítulos. O que seria os 22 capítulos do Apocalipse? Seria João preso na ilha de Patmos, escrevendo para 7 igrejas. Está dando para pegar isso? Para vocês terem ideia, os 22 capítulos que ele escreveu teve que ser escrito 7 vezes a mesma coisa, porque eram para 7 localidades diferentes. Outra coisa que você tem que colocar na sua mente para compreender o que eu vou falar sobre a verdade presente de hoje é o seguinte: todas essas igrejas, elas eram do tempo de quem? Era do tempo de João. Só que as 7 fases que foram faladas profeticamente seriam de 7 igrejas de Deus ao longo de toda a história. Deu para pegar isso aqui? Porque eu percebo, quando eu vou falar sobre as 7 igrejas com alguém, as pessoas geralmente têm em mente que essas 7 igrejas, porque como profeticamente são 7 períodos diferentes da história, pensa que essas cartas que João escreveu no Apocalipse seriam para 7 igrejas diferentes em tempos diferentes. Mas não. Ele estava lá, existia mais do que 7 igrejas no tempo dele, mas como Deus queria revelar a verdade presente da igreja de Deus, do povo de Deus, da brevidade da volta de Jesus, em 7 momentos diferentes, pegue isso, em 7 momentos diferentes, então o anjo revelou para João
as 7 igrejas que ele conhecia, que tinha exatamente características diferentes da igreja de Deus e do povo de Deus, dentro do contexto da brevidade da volta de Jesus. Está dando para pegar? Pronto. Agora você vai precisar anotar algumas coisas a respeito dessas curiosidades aqui. Você vai precisar ir lá para Apocalipse capítulo 3. Lembrando que em Apocalipse 2 e Apocalipse 3 que fala sobre as 7 igrejas, já de uma forma literal aí. Pois bem, então Apocalipse 2 e Apocalipse 3, João está registrando o que, irmãos? As 7 cartas endereçadas a quem? As 7 igrejas. De qual tempo eram essas igrejas? Olha, essa pergunta é confusa. De que tempo eram essas igrejas que João estava escrevendo para ele mandar a carta? O tempo dele. Mas o que se falava no conteúdo dessas cartas iria se cumprir no tempo dele? Não. Iria se cumprir ao longo da história, desde Jesus, da primeira vinda de Jesus, até a segunda vinda. Ei, pega essa parte aí, porque isso aqui é importante, mais do que as outras coisas que eu falei. Esse período das 7 igrejas, João conhecia essas igrejas quando o anjo revelou para ele o que iria acontecer de verdade presente na igreja de Deus, do povo de Deus, sobre a volta de Jesus ao longo da história. Ele veio na mente várias igrejas, mas quando o anjo ia dizer na característica, ele disse: não, essa aqui é a característica da igreja tal, e foi anotando. Então vou mandar para a igreja tal, e foi anotando as 7 igrejas. Aí ele chegou em Apocalipse 2, Apocalipse 3, nós iríamos encontrar as 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, e a 7ª igreja, Laodiceia. É bem verdade que nós escutamos mais falar de qual igreja, irmãos? Laodiceia, por um motivo específico. Mas hoje nós iremos destacar rapidamente cada fase dessas cartas escritas por João, porque vai nos dar uma luz. Porque lembra da mensagem profética de Joel, capítulo 2? Nós temos uma mensagem que precisa ser dita. Essa mensagem precisa ser dita para a igreja de Deus, para o povo de Deus, sobre o que, irmãos? Sobre a volta de quem? De Jesus. Então, se nós começarmos a analisar aqui, nós iremos perceber algumas curiosidades, e é isso que você gosta de anotar, anota aí. Preste atenção. Sobre a primeira igreja, nós iremos falar sobre cada uma de forma rápida, mas sobre Éfeso, por exemplo, você tem que lembrar de uma questão. A igreja de Éfeso é o período da igreja de Deus no ano 31 até o ano 100. O ano 31 ali na morte de Cristo, até o ano 100, depois da morte do último discípulo. Inclusive o próprio João. Ah, pastor, João morreu na ilha de Patmos? Não, morreu na terra dele. A maioria dos irmãos pensa que, como João estava preso, né, na ilha de Patmos, e ninguém conseguia sair da ilha de Patmos, então os irmãos, como João foi o último discípulo que morreu, e sabe por que João falou? Ele morreu depois do ano 100, depois de Cristo, para se cumprir uma profecia. Lembra que Jesus disse que tudo iria acontecer no tempo deles, na destruição de Jerusalém? Foi no ano 70. João morreu depois do ano 100 depois de Cristo. Então João foi o último discípulo a morrer. Mas o que eu quero que vocês pegam aqui é o seguinte: a igreja de Éfeso, se você ler depois com calma em Apocalipse capítulo 2, você vai perceber que nesse período aqui, o destaque da igreja de Deus, irmãos, era a vida espiritual. Você vai perceber,
quando você ler as características que Deus revelou para João, através do anjo, que ele mandaria para a igreja de Éfeso, que existia no tempo dele, mas que era uma mensagem profética para ao longo do tempo da história. Essa igreja, em essência, quando você lê as características da igreja de Éfeso, era um período em que a igreja de Deus e o povo de Deus tinha a principal característica ter uma vida espiritual. Uma vida espiritual. Podemos dizer que foi o melhor período espiritual da igreja de Deus, desde a igreja primitiva até hoje. Aí você diz, mas por quê, pastor? É óbvio. Se é o período da igreja de Éfeso, da primeira carta, da igreja de Éfeso, foi da morte de Jesus até o ano 100, irmãos, quem eram os membros dessa igreja? Ali nós tínhamos Pedro, Paulo, Tiago, Filipe. Olha aí as peças. Nós tínhamos como líderes da igreja, irmãos, nós tínhamos esses homens. Quem? Os discípulos, os apóstolos. Nós tínhamos como ancianato, departamentos da igreja, o tesoureiro já tinha saído. Que era Judas, ele já tinha, nessa fase aqui da igreja, esse tesoureiro aqui não estava não. Aí esse tesoureiro já tinha saído, era Judas, nesse período da história, né? Já tinha traído Jesus. Mas veja, irmãos, então é óbvio que nesse período, no período que a igreja de Deus e o povo de Deus viveu, no período da igreja de Éfeso, é claro que eles tinham uma vida espiritual abundante. Foi o melhor período espiritual da igreja até hoje. Ok. Se nós já sabemos que é do ano 31, depois que Jesus foi crucificado ali, até o ano 100, então você vai continuar lendo Apocalipse capítulo 2 e você vai ver, então, falando sobre a igreja de Esmirna. E quando você observa sobre a igreja de Esmirna, você percebe o seguinte: você percebe que foi o período da igreja na história, foi o período da igreja na história da perseguição contra os cristãos. É aquele momento em que a igreja romana começou a matar perseguir os cristãos, matar os cristãos, brincar de matar cristão. Foi esse período aí da história, ali pelo 4º século. Então, nesse período aqui da igreja de Esmirna, nós podemos dizer que resume a característica principal que a igreja viveu ali até o 4º século. Foi quando Constantino entrou ali, depois do ano 100, certo? Foi do ano 100 a 313, especificamente, olhando aqui na história. Se Éfeso foi de 31 a 100, irmãos, Esmirna foi de 100 a 313. Você diz, pastor, então a igreja de Deus, nesse período do ano 100 a 313, foi perseguida pelos romanos, certo? Tentaram destruir todos os cristãos naquele momento, e finalizou aqui em 313, ali quando foi assinado um tratado dando direitos aos cristãos ter liberdade de culto. Começou ali após 313. Então ali já mudou a fase. Então presta atenção: se nós tínhamos a primeira fase da igreja, que era a igreja primitiva, do ano 31 ao ano 100, Éfeso, mudou a fase da igreja, quando a igreja romana começou a perseguir os cristãos. Então Deus já tinha revelado que a igreja de Deus iria viver uma fase de perseguição, de fato aconteceu, do ano 100 a 313. Acaba essa fase, a fase que foi chamada de Esmirna, e agora nós vamos para a terceira fase da igreja, que era Pérgamo, que foi de 313 a 538. O que é que nós tínhamos aqui de característica aqui em Pérgamo? O que é que nós tínhamos aqui? Aqui, irmãos, foi aquele período que nós estamos até estudando na lição de 1260 anos. Lembra desse estudo da lição da escola sabatina? Esse período de 1260 anos aí da supremacia papal. Ok? Então, embora
embora 313, houve assinatura do tratado para que o povo pudesse cultuar, voltar a cultuar, mudou-se a fase então, só que o líder religioso, a supremacia papal que entrou durante esse período de 1260 anos, foi o período em que deixou os cristãos da forma que nós já sabemos. A igreja continuou viva, mas a igreja ainda estava sem poder ter forças, não era assim? Existia uma perseguição um pouco que velada nesse período aqui da igreja, que nós chamamos aqui de Pérgamo. Houve a supremacia papal. Aí você diz, pastor, e quando acabou? Se você está vendo a lição direitinho, você vai perceber que quando entrou aqui, a igreja, a fase da igreja de Tiatira, você vai perceber aqui que a igreja de Tiatira, que foi de 538 a 1517, você percebe que Deus levantou um homem. Que homem foi esse? Martinho Lutero. Houve então a reforma protestante nesse período. Lembra? Eles estão me falando sobre isso aí. Mudou-se então a fase da igreja. Passou-se então esse período de 1260 anos. Entra então a nova fase da igreja. E ao entrar essa nova fase da igreja aqui, irmãos, ao entrar essa nova fase aqui de Tiatira, Martinho Lutero entra com o processo da reforma protestante com outras pessoas. E aí sim, nesse período de 538 a 1517, nós temos aí o período da igreja de Tiatira. Então a igreja vive um novo momento, a igreja vive um momento de tentativa de reforma dos princípios, da prática da Bíblia, onde nós lembramos que Martinho Lutero então pregou as 95 teses dele, para que que retornasse ali o conhecimento da palavra, pela palavra de Deus sendo pregado dali para frente. Então era uma outra fase da igreja. E continuando a ler então sobre as cartas, nós vamos chegar lá então depois de Tiatira, Sardes, de 1517 a 1798. E aí nós lembramos o que aconteceu também na história, no período da igreja, na história. O Papa Pio VI, fizeram o que com ele? Aprisionaram o Papa, não foi assim, Pio VI, e mataram ele. Não aconteceu isso? Então a igreja, dentro desse período desses Sardes aqui, a igreja consegue respirar um pouco mais os princípios. Indo para a sexta igreja, a Filadélfia, você vai perceber que a carta foi direcionada para um período da história da igreja de Deus, do povo de Deus, relacionado à volta de Jesus, bem dentro do período de 1798 até 1844. O que foi que aconteceu em 22 de outubro de 1844? O que foi que aconteceu? Jesus passa do lugar santo para o Santíssimo, aonde? No santuário celestial. Não foi isso que aconteceu? Aqui então, nesse período da igreja, na sexta igreja, o sexto período da igreja de Deus, que o intervalo foi de 1798 a 1844, nós tivemos o término da profecia das 2.300 tardes e manhãs. Foi isso que aconteceu? Ok. Então, em 22 de outubro de 1844, inicia o período da última igreja. Que igreja seria essa, irmãos? Qual? Laodiceia, não é isso? Então, o último período da igreja cristã, através da revelação das cartas que João escreveu no Apocalipse, começou na sétima igreja. Em que momento? 22 de outubro de 1844. E vai até quando? Até a volta de Jesus. Existe a oitava igreja? Só existe até a sétima igreja. Se nós e eu fiz questão, irmãos, de dizer as datas do processo das igrejas na história para você consultar. Você consulta e vai ver que dentro dessas datas nós vivemos exatamente estas fases que a igreja viveu.
Pastor, mas o senhor falou tudo isso para chegar aonde? Eu já vou chegar no lugar do destino final. É para falar sobre a igreja de Deus hoje. Se nós lemos, irmãos, se nós acabamos de ler em Joel capítulo 2, que a igreja de Deus precisa ter uma mensagem urgente, de uma mensagem presente para o povo sobre a volta de Jesus, como nós iremos fazer isso na fase que nós estamos vivendo? Mas pastor, eu não entendi ainda qual é a fase que nós estamos vivendo. Em cada fase das 7 cartas que João escreveu para as igrejas, existia uma verdade presente para aquele momento, sim ou não? Diferente. Mas o foco sempre foi alertando a volta de quem? A segunda vinda de quem? De Jesus. Só que a igreja viveu momentos diferentes. Mas irmãos, quando nós chegamos em Apocalipse 14, nós percebemos que nós temos 3 mensagens angélicas, sim ou não? E o que acontece? Essas mensagens angélicas é para que povo, que igreja e que momento da história? A nossa. Aí nós encontramos uma dificuldade. Vamos ler o que é que a Bíblia fala sobre as características de nossa igreja hoje, a igreja de Laodiceia. Vamos relembrar. Então nós temos aqui em Apocalipse, irmãos, capítulo 3, no verso 14, diz assim, ó: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem é frio e nem é o que, irmãos? E nem é quente. Quem dera fosses o que? Frio ou quente. Assim, porque és de qual característica, irmãos? Morno. E nem és quente nem frio, estou a ponto de fazer o que, irmãos, com essa igreja? Vomitar da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e o que, irmãos? Me diz uma coisa: quando nós identificamos que a igreja de Deus, de 22 de outubro de 1844 até a volta de Jesus, terão essas características, dá uma certa tristeza, sim ou não? Sim ou não? Às vezes, pastor, é por isso que às vezes no culto de quarto tem 2, 3 pessoas. Mostra que não é uma igreja quente, é uma igreja morna. Não pode dizer que é fria, porque no sábado está lotado. No domingo, quando o pastor vem e outras coisas, né? Aí às vezes lota também, estou brincando. No domingo às vezes lota também. Mas na quarta-feira é quase certo. Não sei aqui, mas a maioria das nossas igrejas é quase certo. Na quarta-feira tem pouquíssimas pessoas, sim ou não? Mas não podemos dizer que é frio, porque no sábado tem gente, às vezes no domingo também tem. Então, se ela não é fria, não é quente, ela é o quê? Somos nós. Não dá tristeza de saber que a igreja de Deus nos últimos dias teria essa característica, sim ou não? Mas eu vim nessa noite para nos dizer o seguinte, irmãos: a igreja de Deus, ela tem essa característica, mas a Bíblia diz: bem-aventurados aqueles que ouvem o quê? O que está escrito nesta profecia. Por que nós somos bem-aventurados? Por ouvir, por ler o que está escrito nessa profecia. Porque aquele que entende, quem lê, entenda. Aquele que lê e entende os últimos acontecimentos não precisa fazer parte da estatística. Porque entenda, se a igreja ela nem é fria e nem é quente, e ela está no meio termo, quando é que se dá o meio termo? Quando tem a
mistura. É ou não é? Se tivesse só pessoas frias, a igreja era considerada o quê? Fria. Se tivesse só pessoas quentes, fervorosas, como a igreja primitiva do primeiro século, de 31 ao ano 100, de Éfeso, que era quente, em um só dia batizaram 3.000 pessoas. Se fosse quente, era feitos de só pessoas quentes. Mas se ela é morna, existe uma mistura entre quem? O frio e o quente. Que nós possamos, pela graça de Deus, sermos aqueles que ouvem, lê e entende esta profecia e não vamos nos acomodar como a maioria e sermos o equilíbrio. Claro que até a volta de Jesus a profecia irá se cumprir. Nós iremos continuar nos entristecendo em ver poucas pessoas no culto de quarta, mas sabendo que é um cumprimento profético. Mas eu e você, que entendemos, precisamos estar ali. Precisamos ser um diferencial. Porque é esse pequeno povo diferencial que irá fazer toda a diferença na salvação de outras pessoas. Diante disso, então, irmãos, nós precisamos entender algumas características importantes aqui, para nós chegarmos aos finalmente, que teremos uma reuniãozinha rápida de comissão para terminar aqui, né? Vamos lá. Quando nós fizemos essa leitura, tem alguns pontos que me chamaram a atenção aqui. O primeiro é o seguinte: quando João diz assim, o anjo da igreja em Laodiceia escreve, essas coisas diz quem, irmãos? O amém. Quem é o amém? Diz assim, ó, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quem estava na criação de Deus? Quem é a testemunha fiel e verdadeira? Aqui, irmãos, na 7ª carta à igreja, para mim e para você, que fazemos parte desta igreja, desde 22 de outubro de 1844, quando João escreveu essa carta para nós, ele está dizendo o seguinte: essas coisas, em outras palavras, que eu vou dizer para vocês, de João, vem do coração de Jesus. Jesus, o próprio, que Joel capítulo 2 nos diz que não tarda a voltar. Ele mesmo, diretamente, deu o recado para a igreja remanescente dos últimos dias. E eu louvo a Deus por fazer parte dessa igreja. A igreja da profecia bíblica. A igreja que no findar dos últimos dias desse mundo tem o privilégio de concluir a missão, de mesmo fazendo parte de uma igreja morna, mas é uma igreja militante que avança para levar o maior número de pessoas à salvação. Ele diz o seguinte, irmãos: conheço as tuas obras. Ele nos conhece, irmãos. E ele diz que nem é frio e nem é quente. E quando ele continua a falar, irmãos, ele fala algo que nós precisamos nos preocupar como alerta. Quando no verso 17 ele diz: porque vocês dizem, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Eu lembro de pessoas que estão na igreja de Laodiceia, na igreja de Deus nos últimos dias, que estão batendo no peito por aí dizendo: os outros de outras denominações são perdidos e eu estou salvo, porque eu sou adventista. Essa não é a reação da igreja verdadeira e fiel. A igreja verdadeira e fiel, ela reconhece
que em todas as denominações religiosas existe o povo sincero de Deus. E chegará o momento em que elas entenderão em seus corações: sai dela, povo meu, se reunirão a um só povo, e serão também uma igreja militante, que triunfará no momento final da história. Mas Jesus já sabia e disse: você diz por aí, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. E parece que sai dos lábios de muitos que estão na igreja de Laodiceia, mas que não estão vivendo com uma orientação bíblica. Estão soberbos, acreditando que já estão salvos e às vezes se perdendo, fazendo o contrário da vontade de Deus, se segurando apenas em uma placa de igreja que não salva ninguém. Então Jesus diz: nem sabes que tu és um infeliz? Olha o recado de Deus através de Jesus. Aí ele diz, irmãos: miserável, 4 características: miserável, pobre, cego, nu. Eu vou finalizar. Eu poderia falar das 4 características, mas eu vou finalizar dizendo o seguinte: eu vou pegar só a última característica: nu. Quando eu olho para essa expressão nu, eu lembro que nu, no original, é uma palavra hebraica chamada arumim. É a mesma expressão utilizada no Antigo Testamento, quando, lembra que Adão e Eva foram criados nus, mas não se enxergavam como nus? Em que momento eles passaram a se enxergar como nus? Depois da desobediência, que eles pecaram, a Bíblia diz que eles olharam um para o outro e arumim. Se enxergaram com pecado. E sabe o que acontece? Quando a gente vai lá para Gênesis capítulo 3, no verso 1, existe uma variação dessa palavra hebraica, arumim, que é a variação arum. E ela é atribuída a quem? Lê aí. Gênesis 3:1 diz o quê? Gênesis 3:1. Gênesis 3:1 diz o quê? Encontraram aí? Pode ler. Pois bem, quem era mais astuta? Quem era Arão aí? A serpente. A variação dessa palavra utilizada no Apocalipse para o hebraico, ela traz uma referência a 2 coisas preocupantes: o momento em que o ser humano caiu em pecado, Adão e Eva se viram arumim, nus, em pecado. Segunda referência preocupante: sabe por que Adão e Eva se viram nus, arumim? Porque eles passaram a ser agora dominados pela Arum, a serpente. E isso é grave. A igreja de Deus, o povo de Deus de Laodiceia, tudo bem que ela nunca será quente por completo, ela será morna, mas em nome de Jesus, você não pode ter essas 4 características, porque você estará assim como Adão e Eva, naquele princípio do pecado, perdido para a morte eterna. Você não pode ter essas 4 características. Você não pode ser miserável, pobre, cego,
e principalmente nu. Porque nu, para mim, é dominado pela serpente, pelo pecado. E quando Jesus veio aqui, ele veio para uma coisa: nos livrar do poder do pecado, da presença do pecado e da penalidade do pecado. Se você, na igreja de Deus, sendo o povo de Deus, que aguarda a iminente volta do Senhor Jesus, que conhece a nossa verdade presente, que é Maranata, esta é a nossa verdadeira mensagem presente. Nós aguardamos, apressamos, nós estamos ansiosos de ver Jesus voltar, porque afinal de contas nós somos o povo do advento, da segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que nós possamos, pela graça de Deus, viver na igreja de Laodiceia, mas sendo o equilíbrio dessa harmonia. Não venhamos a compactuar com as 4 características daqueles que estão na igreja de Deus, mas que irão se perder, porque decidiram ser miseráveis, pobres, cegos e mudos. Cada uma dessas expressões tem uma ramificação que eu levaria mais tempo para falar, mas em outro momento, quem sabe. Mas nu é o principal, para entendermos essas características. Cego, você já vai pensando como o apóstolo Paulo estava. Cego, lembra que estava cego, caiu do cavalo, enxergou Jesus. Lembra? Ele ficou cego. Caiu do cavalo, ficou cego e tal, e estava perseguido. Mas irmãos, se você, assim como eu, deseja pedir aos céus que o Espírito Santo habite no nosso coração e nos transforme em um vaso novo, para não cairmos na tentação de alguns que estão na igreja de Laodiceia, estão compactuando com essas 4 características, se coloque de pé, vamos orar juntos. 19 de maio de 2024, Igreja Adventista do Sétimo Dia, bairro Alvorene. Esse é o pastor Galveri Matos. Maravilhoso Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque nós compreendemos através da revelação da Tua Palavra, escrita ainda em meio à tribulação de prisão que João estava vivendo. O Senhor teve já ali naquele momento misericórdia de cada um de nós, para nos alertar de como nós deveríamos viver nesses últimos momentos na igreja de Deus, como povo de Deus que apressa, anuncia, aguarda a iminente volta do Senhor Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e retire o que há dentro de nós que não te pertence, Senhor. Nos preencha com teu santo e bom Espírito, nos faz um vaso novo, que possamos sair da tua casa de oração hoje cheios do Espírito Santo, e que durante essa semana somente a tua santa e boa vontade seja feita em nossas vidas. Colocamos as nossas vidas em tuas mãos, na certeza que o Senhor vai de nossas orações, não porque haja méritos em nós, mas em nome de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Os membros da comissão da igreja, um 10 minutinhos, vai ser rápido. Valeu, Jesus. Cansado de pastor daqui.